filho de Israel que marche. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e vende, ó, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endureceu o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, os seus cavalos, os seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles também a coluna de nuvem, e se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 20. E ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para esse esclarecia a noite, de maneira que nem toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. E toda aquela noite o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo mar, em meio ao mar seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disse os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Amém, Jesus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Diga glória a Deus. Podeis assentar e louvar ao Senhor com aquelas palmas bem alegres para o Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Irmãos, essa noite, eu sei que nos resta poucos minutos aqui, mas eu quero vos falar hoje sobre a palavra de Deus. Palavra esta digna de toda a aceitação. E nesta noite eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele já bradou aqui nesse lugar. Ele já está falando conosco desde a hora que nós entramos aqui dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus já está falando conosco. Se eu fosse você, eu começava a se desprender dessa noite. Se desprenda de tudo aquilo que tenta te atrapalhar, que tenta tirar sua atenção essa noite. Não deixe que nada venha atrapalhar, aleluia, você de cultuar a Deus essa noite. Não temos poucos tempo, mas aproveite a oportunidade nessa noite. Não deixe o inimigo tirar a tua atenção nessa noite. Deus tem bênção para te entregar. Deus tem vitória para entregar para você nessa noite. Basta você compreender que Deus já está falando através da sua palavra. Deus já está falando nessa noite. Aleluia. Deus, ele vai abrir caminho para você. Aleluia. De porta aonde não tem porta. Vamos abrir, que o Senhor pode abrir porta aonde não tem porta. Se não tem porta, ele vai abrir. Porque Deus que vai servindo, diz a palavra do Senhor, ele é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Se Deus quiser curar, ele cura. Se Deus quiser fazer, ele faz. Aleluia. Quantos aqui acreditam que o Deus de Israel é o Deus todo-poderoso e é o Deus dessa
aleluia. Deus não opera por crente que fica de boca calada, aleluia, de lado esquentado, aleluia, na presença de Deus. Até a tristeza, ela tem que soltar de alegria, porque o Espírito de Deus já está presente aqui nesse lugar. Então glorifica o Senhor, exalte Ele nessa noite. Irmão, nós estamos enfrentando lutas, batalhas espirituais nesses últimos dias. Satanás tem se levantado terrivelmente contra os crentes, contra a obra do Senhor. O diabo, ele não perde o tempo. Satanás, ele trabalha 24 horas por dia para tentar minar a fé da igreja do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, o Deus que você serve é maior do que o diabo. Sim ou não, igreja? O Deus que você serve é maior do que a luta e você está enfrentando. Sim ou não? O Deus que você serve, aleluia, Ele é grande e Ele é poderoso. Então nós vemos aqui a história de Moisés. Todos nós sabemos quem foi o servo Moisés. Moisés foi o maior profeta que a Bíblia já registrou. Não houve profeta maior do que Moisés. Moisés foi um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés era um homem que Deus falava com ele face a face. Aí está o segredo da vitória. O crente precisa ter intimidade com Deus. O crente precisa, aleluia, afinar os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Aleluia, se nessa noite você entrou aqui, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas Deus, Ele manda dizer para você nessa noite: eu sou o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Eu sou o teu Deus, eu pelejo por ti nessa noite. Eu sou o teu Deus, aleluia. E esse deserto que você está enfrentando, eu vou passar contigo, porque eu sou Deus que tem promessas na tua vida. Deus tem promessa na tua vida, meu irmão. Deus tem promessa na tua vida, meu irmão, aleluia. Eles arrasam a prova das lutas que você está enfrentando. É verdade. É por isso que você está passando pelo deserto, porque Deus tem vitória. Deus primeiro Ele prova o homem, se não. Deus não usa crente de qualquer maneira, não, meu irmão, aleluia. Se você tem uma promessa, se Deus quer te usar nessa terra, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te passar pelo estreito. Deus vai fazer você descer da casa do olho, porque Deus vai te preparar primeiro para depois te usar nessa terra. Deus não usa crente de qualquer maneira. Precisa estar preparado pelo Senhor. O vaso tem que ser vaso de honra para ser usado na presença do Senhor. Oh, glória! Irmãos, nós vemos aqui a história de Moisés. Moisés precisou passar pelo deserto. Moisés precisou enfrentar, aleluia, o sol escaldante no deserto. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, Moisés passou na corte de Faraó, aprendeu, aleluia, toda a ciência dos egípcios. Moisés se tornou um príncipe, porque ele era filho da filha de Faraó, filho de criação da filha de Faraó. Quando foi jogado no Nilo, a Bíblia diz que ele foi descendo o Nilo abaixo, dentro de um cesto, aleluia. Aquela mulher pegou ele, levou para o palácio, criou ele aos pés, aleluia, dos deuses dos egípcios. Moisés era um homem preparado, um homem letrado, um homem que tinha uma posição importante dentro do palácio de Faraó. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus só usa, aleluia, crentes, aleluia, que não se acham preparados, aleluia, e não aquele que se acha preparado, que acha que pode, e acha que vai vencer, e confia na sua força, aleluia. Esse Deus não pode usar nessa terra, porque ele confia na sua força. E Moisés confiava na sua força. Moisés disse isso, você lê lá em Atos capítulo 7, o sermão de Estevão vai especificar de forma mais clara o que Moisés passou lá na corte de Faraó. Moisés, ele batia no peito e dizia: se tiver alguém
para ser, aleluia, o libertador desse povo. Esse alguém será eu. Ele batia no peito e achava que o único que poderia libertar o povo da escravidão dos egípcios era ele. Já viu crente assim, meu irmão? Aleluia. Tem crente que acha que pode, tem crente que acha, aleluia, que com a sua própria força ele pode vencer, ele pode, aleluia, brincar diante das lutas. Olha aqui, meu irmão, quero te dizer uma coisa nessa noite: te humilha na presença do Senhor, que você vai ver que não é demônio, não é luta, não é problema que vai resistir o poder de Deus na tua vida. Mas primeiro se humilha. Tem que nos humilhar na presença do Senhor. E Moisés, quando ele pensou que ele era, Deus permitiu que ele matasse, aleluia, um egípcio, né? Matou um soldado egípcio, enterrou na areia. Isso Faraó ficou sabendo e mandou que matasse Moisés, pegasse Moisés e capturasse ele. E antes que isso acontecesse, Deus permitiu que Moisés fugisse para o deserto. Aleluia. Não tem situações que nós passamos em nossas vidas, é Deus que permite. Sabia disso? É o Espírito Santo que permite. Talvez você não está entendendo, talvez você não está compreendendo, mas apenas aceite. Eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes, irmão, vale é muito grande, eu sei que às vezes as lutas são grandes, as pedradas são muitas. O diabo se levanta de todas as maneiras para tentar nos destruir. Mas entenda uma coisa: Deus tem propósito na tua vida. Deus, quando Ele permite, porque Ele quer te levantar nessa terra. Por isso Ele permite você enfrentar situações, mas Ele é contigo. Ele é contigo. Assim Deus permitiu, irmão. Moisés foi para o deserto. Faraó estava atrás dele para matá-lo. E ele fugiu para o deserto com permissão do Senhor. Tem crente que tem que ir para o deserto, senão ele vai morrer na mão do inimigo, sim ou não? É lá no deserto. Deserto é lugar de milagres, sim ou não, igreja? Deserto é lugar onde Deus faz água brotar na rocha. Deserto é lugar, aleluia, se não tiver comida, Deus vai chover pão no céu, mas Ele se torna um Deus da providência na tua vida, porque deserto é história do cristão. Deserto é o lugar que nós aprendemos a depender do Senhor. Verdade. Irmão, ali pelo orgulho, pela pompa, pelo conhecimento humano, cai por terra no deserto. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele achou que podia, quando ele achou que ele já era um pregador, e chegava, ia amarrar tudo, aleluia. Paulo ainda não estava preparado, irmão. Quando ele chegou em Jerusalém, quando ele começou a pregar na igreja de Jerusalém, diz a história, aquela igreja se esvaziou. Aí Deus disse para Paulo: Paulo, volta, vai para a Arábia, permaneça ali na Arábia. Diz a história que Paulo permaneceu no deserto durante 14 anos. Ele estava no anonimato, mas uma coisa eu quero dizer para você: ele ficou 14 anos no anonimato, mas saiu daí preparado para a grande obra missionária que Deus tinha na vida dele. Assim é Deus, irmãos, aleluia. Deus que nunca para o deserto, porque Ele quer te preparar para algo. Foi ali que ele aprendeu o Evangelho da Graça. Foi ali que aquela palavra se cumpriu e disse: olha, ele mesmo dizendo à igreja de Gálatas, ele disse: Senhor, o Evangelho que por mim é pregado, eu não recebi mediante ao homem, mas pela revelação e o poder do Espírito Santo. Aleluia. Ficou 14 anos na escola do Espírito, sendo preparado por Deus, vai recebendo a revelação do próprio Jesus Cristo, e revelou a ele o Evangelho da Graça. Foi aí que ele desceu, se tornou um gigante da fé. Glória a Deus. Deus está em situação da tua vida, porque o Senhor quer tratar contigo. Quando Moisés pensou que ele era, Deus falou: agora vai no deserto. E a segunda etapa da vida de Moisés foi os 40 anos também que ele passou no deserto. 40 anos, aleluia. Mas foi ali que ele aprendeu a depender,
totalmente do Deus Todo-Poderoso. Irmão, nós temos que depender do Senhor. Dependa do Senhor, dependa da ajuda de Deus. Dependa, não dependa do homem, não dependa da provisão humana, da provisão humana. Deus é um Deus que Ele quer ser o teu sustento, Ele quer ser o teu patrão, o teu Senhor, aquele que coloca o pão de cada dia sobre a tua mesa. O Deus que nós servimos é esse Deus que cuidou de Moisés no deserto. Foi ali que ele aprendeu a ser humilde. Foi ali que Moisés perdeu toda a fala bonita, perdeu todo o português que ele falava rasteiro. Moisés ali se tornou um beduíno, diz a história, se tornou um gago, perdeu toda a pompa, perdeu tudo aquilo que ele havia aprendido lá no Egito. Ele deixou para trás. Agora ele estava humilde, e quando ele viu aquela luz brilhar lá no monte, aleluia, no monte Sinai, a Bíblia diz, o monte Horebe, a Bíblia diz que estava ali uma sarça, ardia, mas não se consumia, havia um fogo naquela sarça. E Moisés se aproximou para verificar o que estava acontecendo ali dentro daquela sarça. E quando ele subiu naquele monte e foi se aproximando, uma voz, como voz de muitas águas, falou para ele e disse: olha, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. E aí ele chamou Moisés e invocar sobre ele. Ele já era um homem transformado, Deus falou: Moisés, agora volta lá no Egito, liberta o meu povo. Aí Moisés disse: Senhor, aleluia, perdeu todo orgulho, perdeu toda a altivez. Falei com o Senhor, disse a ele: olha, falei que Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não posso, eu sou um homem, aleluia, de língua pesada, eu não sei falar, Senhor, envia outro, Senhor. Quando Moisés achou que podia, ele não podia, mas quando Moisés achou que ele não podia, é aí que ele podia. Aleluia, Deus está falando com alguém que está aqui nessa noite. Quando você pensa que não pode, é aí que você pode. Quando você pensa que você está fraco e você está derrotado, é aí que o Senhor segura na tua mão e diz: minha filha, coloca-te de pé na minha presença, porque ainda tem obra na tua vida. Vamos pode glorificar o Senhor nessa noite. Vamos pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aplauda Ele. Aleluia, manda glória para o Senhor nessa noite. O Deus de Moisés está aqui nessa noite. Deus vai mandar fogo na sarça. A sarça vai arder, mas não vai se queimar. Aleluia, Deus quer purificar a tua vida nessa noite. E o povo de Deus, Ele purifica. O crente é como o óleo, mas quanto mais fogo no ouro, mais purificado o ouro fica. Mais puro fica o ouro. Aleluia, fogo não queima crente, irmão. Fogo queima pecado. Fogo queima imundícia, queima o diabo, mas purifica o crente na presença do Senhor. Deus quer glorificar o nome do Senhor nessa noite. Deus quer purificar a tua vida. Deus quer purificar você para uma grande obra nessa terra. Aleluia, Deus quer te preparar. Mas a preparação é no deserto, é lá no deserto. E você vai ser preparado pelo Senhor. Até Jesus passou pelo deserto, nós sabemos da história. Jesus enfrentou o deserto, e foi no deserto ali que ele deu uma lição de que o diabo não poderia vencê-lo. Satanás disse: olha, tu és o Filho de Deus, proste aqui e adores. E ele disse: Senhor, adorará somente um, só ele servirá. Aleluia. Jesus não seguiu os caprichos do diabo, mesmo no deserto, mesmo no momento difícil que Jesus estava enfrentando, no momento da fome, no momento que ele estava fraco, aleluia, na carne, mas espiritualmente ele estava forte para vencer o diabo. Aleluia, eu creio em nome de Jesus Cristo, e nesse deserto você vai vencer. Você vai sair vencedor. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Levante a mão para me profetizar para você nessa noite. Eu quero dizer algo para você nessa noite. O deserto não é morada de crente, aleluia.
Quantos podem glorificar o Senhor? O deserto não é a tua morada. Aleluia, o deserto é só uma passagem. Vai passar, aleluia. Vai passar, aleluia. Passa o deserto e a terra de Canaã, a terra de Reverente, não. Ela te espera, aleluia. A terra da promessa, a terra da vitória te espera. Passa o deserto que te espera, a terra de Canaã. Aleluia, quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? Isso glorifica Ele. Exalte a Ele nessa noite, aleluia. E aí, irmão, Moisés voltou todo humilde, mas cheio da presença do Senhor. Eu fico reunindo às vezes, irmão, para que altivez, para que eu crente se exaltar, para que isso? Nós temos que nos humilhar, Bíblia diz, humilhado debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo oportuno, Senhor, venhamos exaltar. Se você está passando um momento de humilhação, fique tranquilo, minha filha, fique tranquilo, meu filho, tudo vai passar. Aleluia, o Senhor vai te exaltar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, você vai celebrar a presença do Senhor como minha vez, e eu pegou um tamborim, quando viu a vitória, e começou a celebrar a vitória. Quando o Senhor ela disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus nessa noite. Só o Senhor é Deus, diga, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Ele é na tua vida. E a Bíblia diz que quando Moisés voltou, Deus falou: Moisés, vai, porque eu vou te dar o teu irmão Arão, e ele vai falar por ti. Porque Arão tinha uma fala muito boa, né? E Arão foi o porta-voz, Deus dava mensagem para Moisés, Moisés passava para Arão, e Arão ia até Faraó. E nós sabemos do que aconteceu ali. Deus teve que permitir 10 pragas para afligir o Egito de uma forma terrível. E na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó amoleceu o coração e libertou para ele, disse: Moisés, pode ir embora, pega tudo que é teu, não deixa nada, vai embora. Aleluia, se você perseverar diante do Senhor, o diabo não pode resistir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Irmão, Deus deu uma vitória para Moisés. Moisés saiu em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Foi aí que ele chegou de frente do Mar Vermelho, e ele começou a clamar, e o Senhor disse para ele: Moisés, aleluia, marche, Moisés, porque está clamando. Moisés, é hora de marchar, não é hora de clamar, marcha. O que vai marchar, irmão? Mata lá de frente, marcha como? Aleluia, aí que nós servimos a Deus é pela fé. Se o mar está na tua frente, você não tem saída, pode ter certeza de uma coisa: se você baixar, não desistir da presença do Senhor, não desistir, aleluia, se a tua fé estiver em ação, pode ter certeza, o mar vai se abrir no nome de Jesus Cristo. Mar de problema, mar de tribulação na tua vida vai ter que se abrir. Você vai passar em terra seca e cantando o hino da vitória. Quantos aqui pode aplaudir o Senhor? Quantos creem que o Senhor pode afirmar essa noite? Diga glória a Deus. Quantos creem que o Senhor pode afirmar nessa noite? Diga glória a Deus. Deus vai afirmar. Você vai passar e cantar o hino da vitória. Moisés, por que clamas, Moisés? É tempo de marchar. Deus está falando com alguém nessa noite que está aqui. É hora de você marchar na presença do Senhor. Eu sei que você foi clamado, buscado a presença do Senhor, mas Deus manda dizer para você: é tempo de marchar. Marcha para a casa do Senhor, venha para a igreja, venha buscar a presença do Senhor. É aqui que é o lugar da bênção, irmão. Não fique em casa, aleluia. Nós ficamos em casa, vamos enfraquecendo, escurecendo. Chega um dia que nós não queremos mais ir à igreja. Assim não é, irmãos, aleluia. Dá para poder nos pés dessa noite. Marcha na presença do Senhor. Esse mar vai ter que se abrir no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo na tua vida que o mar vai se abrir. E a Bíblia diz que quando Moisés estendeu a mão, aleluia, sobre o mar, o Senhor fez retirar do mar
por um forte vento oriental. E toda aquela noite o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Moisés passou em terra seca. Deus fez soprar um vento. Esse vento não é o vento contrário. Quando Jesus estava no barco, juntamente com os seus discípulos, Jesus estava lá deitado tranquilo, o mar se enfureceu, o barco quase naufragou, os discípulos ficaram amedrontados, tiveram que ir lá acordar o médico de Jesus Cristo para acalmar aquele mar. Esse vento aí é o vento contrário. Esse vento nós temos que repreender ele. Esse vento tem que cessar. Mas esse vento aqui, e Moisés estendeu a mão, esse vento é o vento que está soprando a teu favor. Quantos aqui pode dizer glória a Deus nessa noite? Vento oriental, vento que sopra o teu favor nessa noite. Esse vento vai jogar por terra tudo aquilo que está à tua frente, impedindo você de receber o proviso. Vai ter que cair por terra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vento oriental. E sobre as águas se tornaram como se fossem muralhas de um lado e de outro. E Moisés passou em terra seca. Aleluia. O mar se abriu, a porta se abriu, Moisés passou. Aleluia. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. A porta que o Senhor abriu é você que vai passar. Olha, meus amigos, pode ser que você não se alegra com isso nessa noite, diga glória a Deus. A porta que Deus abriu é você que vai passar. Ai do teu inimigo se tentar passar por essa porta. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés passou juntamente com o povo. E quando chegou no outro lado, o Faraó e seus cavaleiros tentaram passar também pela porta que Deus havia, aleluia, que Deus abriu para o povo passar em terra seca. Quando os cavaleiros entraram dentro da mesma porta, no mesmo caminho que Moisés passou com o seu povo, porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode passar por essa porta. Se o diabo tentar passar, se o teu inimigo tentar passar, aleluia, ele vai ter que se ver com Deus, o Todo-Poderoso. E quando o povo tentou passar, os cavaleiros, a Bíblia diz que Moisés estendeu a mão novamente e o mar se fechou e sucumbiram nas águas do mar vermelho, e os cavaleiros de Faraó morreram todos ali. Aleluia. Alegre-se na presença do Senhor nessa noite. A vitória está nas tuas mãos nessa noite. A vitória Deus coloca nas tuas mãos nessa noite. Fica tranquilo, ninguém vai tentar cruzar o teu caminho. Se cruzar o teu caminho, vai se deparar com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Atravesse o mar nessa noite. Aproveite, a porta está aberta para você. Passa por essa porta, caminha por essa porta, marcha na presença do Senhor. Aleluia. Do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Se coloca de pé em nome de Jesus, igreja, se coloca todos de pé.